pessoal. Eu sou a Tamires. Eu sou o Osias. E esse é o... Ravi. Esse é o Ravi. Nós somos de Vila Velha, Espírito Santo. A gente tem um Instagram. O nome do nosso Instagram é Somos Nós. A gente hoje está aqui na APP de Lagoa Encantada, né? É uma região aqui no nosso bairro, Vale Encantado. E a gente veio aqui para gravar esse primeiro vídeo para o YouTube. A gente sempre posta algumas coisas assim de aventuras lá no nosso Instagram, mas no YouTube é a primeira vez. Então nesse primeiro vídeo, a gente resolveu falar um pouquinho sobre a gente e falar sobre um projeto novo que a gente está tendo. A gente é uma família que sempre gostou muito de fazer aventura, de participar de trilhas e de viajar, né, passear mesmo. E quando o Ravi nasceu, isso nos motivou ainda mais a continuar fazendo o que a gente já fazia antes. Então, assim, o Ravi veio para somar ainda mais e adicionar ainda mais aquele gostinho a mais por aventura. Com ele a gente conseguiu fazer algumas coisas legais, né? A gente conseguiu ir no Pico da Bandeira e outras viagens que a gente foi, e foi muito assim, uma realização muito grande fazer isso com ele. Em 2020 a gente tinha mais planos para fazer mais coisas, só que veio a pandemia e aí barrou tudo, né? E aí a gente não conseguiu, só que a gente conseguiu iniciar um outro sonho que a gente tinha, né? Que em 2021, janeiro de 2021, a gente conseguiu comprar a nossa van, que aí é um novo projeto que a gente tem agora, que a gente vai construir o nosso motorhome nela. O processo de compra dessa van foi um pouco longo, porque como a gente não tinha o dinheiro, né, para comprar um veículo à vista, e sobretudo um veículo grande, né, que não é tão barato assim. A gente estava participando de um consórcio já fazia mais de 3 anos, né, para comprar um carro popular. E no final a gente decidiu que não queria mais comprar um carro popular. E foi aí que a gente teve a ideia de investir esse dinheiro na compra de uma van. Nós tínhamos já o que nós queríamos mais ou menos assim, né, do veículo, né, o modelo e o ano. A gente estava entre Sprinter, né, e Iveco, os dois furgão, do ano de 2006, 2005 até 2008 no máximo, que seria o veículo que estaria dentro do nosso orçamento. Nós pesquisamos, mineramos na internet, o LX, Mercado Livre e outros sites. No Google procuramos algumas coisas também. E no final nós ficamos entre 2 veículos, e de fato eram 2 veículos dos modelos que a gente tinha escolhido, que era a Sprinter e o Iveco. Nós tínhamos olhado o Iveco lá de Brasília, que estava em muito boa conservação, e inclusive era carro de leilão. E a gente entrou em contato com o proprietário e tal, e não conseguimos fechar negócio, né? E no mesmo mês, na mesma semana, a gente encontrou um outro veículo, lá no interior de São Paulo. E nesse caso era uma Sprinter, né, modelo 2007, 2008. Ano 2007, modelo 2008. E esse veículo nos agradou muito. E além disso, o proprietário foi super solícito, nos atendeu super bem. E nós achamos que esse era o veículo que nós queríamos ficar. Aí a gente entrou em contato com o cara, conversamos bastante. Esse foi da OLX, né? Ele anunciou por 51 mil. E aí a gente foi conversando que a gente tinha 41. E aí a gente fez essa proposta para ele, de 41 mil no carro. Só que tinha uma pessoa na frente, e aí depois de várias conversas e tal, a outra pessoa não foi, e deu que o carro foi nosso. E aí a gente comprou esse carro. Ele é uma Sprinter, então furgão, 313, ano 2007, 2008, né? Ela é teto alto e alongada, do jeito que a gente estava querendo mesmo. E no final a gente acabou tendo que buscar esse veículo, né? Já que a gente estava fechando o negócio. E como era interior de São Paulo, nós moramos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, eram mais de 1.500 quilômetros de viagem. Então foi um processo meio complicado para buscá-lo também, porque como nós não tínhamos veículo, nós teríamos que buscar ou de avião ou de ônibus, né? De avião seria mais rápido, no entanto, seria muito mais caro. Então nós decidimos ir de ônibus. Nós assim, né? Porque nós decidimos também que seria melhor eu ir sozinho, porque teria menos trabalho e menos gasto. E acabou que eu fui sozinho buscar a van, e foram 24 horas de viagem de ônibus. Tive que pegar 2 ônibus, uma viagem bem longa.
E no final, assim, deu tudo certo. Cheguei lá na cidade, acho que era São José do Rio Preto, a cidade do interior de São Paulo. Fui muito bem atendido pelo ex-proprietário do veículo, da van. Ele me atendeu super bem, né? E eu acho importante falar isso, que quando vocês forem fechar negócio na compra de um veículo, seja para motorhome ou não, o importante é você prestar bastante atenção nessa negociação, porque às vezes você pode achar que está comprando um veículo bom e às vezes o veículo não é bom. Assim, no caso da nossa negociação, o ex-proprietário foi sempre muito bem claro com tudo. Ele falou que o carro tinha algumas coisas para fazer, de fato tinha, né? Assim, ele falou o que ele fez no veículo, né? Nos mostrou nota do que ele tinha feito e falou o que precisava fazer no veículo. Desde o início das negociações, ele mandava os vídeos do veículo para a gente, fotografias, assim, áudio falando sobre o veículo. Sim, foi tudo bem às claras, assim. E quando chegou lá para fechar o negócio lá no interior de São Paulo, eu já sabia de tudo. E quando cheguei lá e vi o veículo, analisei todo o carro, eu vi que era de fato tudo aquilo que ele tinha falado. Então, assim, foi a sensação de que tudo que nós tínhamos conversado até o momento era de fato aquilo que ele tinha falado. Então foi muito bom fechar o negócio assim, porque não ficou meias palavras. Foi de fato que a gente tinha negociado por telefone. E aí o veículo, o retorno do Osias foi também de um dia inteiro, né? Ele chegou aqui à noite, até demorou bastante por causa do trânsito. E aí tudo isso, esse processo foi em janeiro desse ano, né? 2021, no final do mês de janeiro. E aí a gente não tinha espaço para colocar o carro, então a gente não começou a mexer nada no carro. E já em março a gente levou ele para a oficina e está lá desde então, para fazer a parte da lanternagem, né? A lataria tem vários amassados, tem uma parte pequena de ferrugem, tem o teto, assim, tem uma infiltração pequena também, mas devido à pandemia, né? Teve situação de chuva aqui que interviu lá. Pode continuar. Teve uma situação de chuva que aí o cara não conseguiu mexer no carro. Teve várias situações assim que atrasou esse processo de manutenção. E aí ele não conseguiu mexer até hoje. Ele disse pra gente que na próxima semana agora, na segunda-feira, ele vai estar mexendo, né? Hoje é sábado. Então a gente está esperando que esse carro passe por essa reforma, para que a gente comece a parte de transformação mesmo, né? Assim que o carro voltar, então, da oficina, né, dessa lanternagem, a gente vai fazer a limpeza e já vai fazer a parte de isolamento. A gente já comprou todo o material de isolamento, a gente comprou 2 tipos de materiais. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, eu acredito. E assim, a gente está só esperando a van retornar. A gente já fez também até o espaço para colocar ela, uma garagem simples que a gente vai colocar embaixo da nossa casa. E agora já tem espaço, já tem estrutura para mexer nela, agora é só ela chegar. Resumindo, a gente precisa da conclusão do serviço de lanternagem e funilaria na van para começar o projeto de construção do motorhome. Então, assim, agora é esperar, né? E é isso, não tem muita coisa mais para falar. Deixa eu ver na minha cara. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre a apresentação e tudo mais. A gente espera que assim que a van retornar pra gente, a gente faça todos os outros vídeos do processo mesmo de transformação dela em um motorhome. A gente vai tentar fazer pelo menos uma vez no mês, né? À medida que a gente for fazendo todo esse processo. E a gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, para que mais pessoas possam assistir e acompanhar a gente por aqui, tá bom? Então vamos tchau. Aí. Tchau, tchau. Faço... Tchau, pessoal. Dá um tchau mais animado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Nossa. Tchau. Não, vou fazer uma cosquinha nesse sovaco. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Curta o vídeo. Fala. Compartilhe.
papatinho. Tchau! Aê! E agora? Vem mostrar um pouco do nosso hobby e viajar nele com o Ravi. Eu tenho que trabalhar. Tá certo. Eu tenho que trabalhar. Missão. Ai, missão. Fazer depois que nasceu. Tá bom. Eu queria falar também